Quando Charles Darwin criou a teoria da evolução, ele descobriu que os animais se reproduziam seletivamente, de modo que o mais inteligente e forte tinha mais chance de acasalar, e essas qualidades passavam para seus filhotes. O nome disso é seleção natural. Porém, tem gente que falece de forma tão idiota que essa regra acaba agindo, impedindo que passem esses seus genes para frente. Conheça hoje pessoas que faleceram de formas estúpidas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você é inteligente o suficiente para estar vivo, já deixe seu like e se inscreva no canal. E roda a vinheta. Um cadeirante deveria estar com muita pressa para chegar no seu destino, pois quando a porta do elevador se fechou, ele tentou fazer de tudo para conseguir entrar no local. Ao invés de esperar alguns minutos, o homem começou a bater com sua cadeira de roda motorizada contra as portas do elevador várias vezes, até que finalmente conseguiu o que queria. O problema é que, como o elevador havia acabado de sair de lá com outra pessoa, o cara despencou de uma altura de dezenas de metros. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O resgate foi chamado, mas ele já se encontrava sem vida, causando uma enorme dificuldade para os bombeiros retirarem o corpo e a cadeira de rodas do local fundo e estreito. Dizem que a pressa é a inimiga da perfeição, mas a impaciência pode ser a melhor amiga de um acidente fatal. Borjan Basic era um croata que estava preso na solitária devido ao seu comportamento agressivo com os companheiros da cela. Por ser imprevisível, ele foi colocado na solitária com as paredes acolchoadas, para evitar que ele se machucasse em momentos de raiva, mas de alguma maneira o maluco conseguiu contrabandear um isqueiro. E qual foi a ideia do Einstein? Colocar fogo na espuma, que era altamente inflamável. Essa vai ser a minha melhor vigarice. O seu plano infalível era causar um caos na cadeia para ele conseguir fugir enquanto todos estavam tentando apagar as chamas. Porém, como era de se imaginar, não deu certo. Já que o meliante estava trancado sozinho, ninguém percebeu que estava ocorrendo a tempo e Borjan acabou virando o churrasquinho. E o pior, ele mesmo provocou tudo isso. São inúmeros os casos de repórteres que se colocam em risco por conta de uma boa matéria. Lee Halpin foi um jornalista britânico que estava a fim de fazer um documentário sobre como viviam os moradores de rua de Londres. Por isso, resolveu encarnar mesmo e passar uma semana como um sem-teto. I am about to go and spend a week being homeless in the West End of Newcastle. Acontece que, por não ter as manhas da rua, Lee foi encontrado sem vida por conta de uma hipotermia apenas 2 dias depois de começar sua missão. Acontece que o inteligente começou o documentário de cosplay de morador de rua justamente nos dias mais frios da capital inglesa, resultando na sua morte por conta do frio com apenas 26 anos de idade. Segundo a família, o rapaz nunca havia feito nada do tipo e nem os tinha avisado sobre essa loucura. Como sabemos, as pessoas são capazes de tudo para ganhar views. Um exemplo que levou o prêmio Darwin de 2020 foi o japonês Tetsu Shiohara, que resolveu escalar o Monte Fuji completamente sozinho enquanto fazia uma live da aventura. Ele escolheu fazer o trajeto perigoso em baixa temporada e por um caminho utilizado para fazer a descida da montanha, ou seja, não cruzou com ninguém enquanto escalava. Ele utilizava apenas aquelas machadinhas de escalada, um par de luvas não apropriadas para esse tipo de montanha e o seu celular para transmitir tudo em tempo real. E quando você pensa que as escolhas não poderiam ser piores, Tetsu decidiu continuar segurando o celular enquanto usava apenas uma das mãos, e o resultado não podia ser outro. Ele despencou de vários metros, mas mesmo assim não soltou o diacho do aparelho. Seu corpo foi encontrado apenas no dia seguinte
depois que os seguidores fizeram um alerta às autoridades locais. Gary Allen Benning tinha 43 anos quando foi visitar um amigo, mas na casa do parceiro acabou confundindo uma garrafa de gasolina achando que era alguma bebida alcoólica. Depois do gole, ele cuspiu imediatamente tudo, mas um pouco ali caiu pela sua roupa e pela sua pele. Só que não foi isso que matou o americano. O problema foi que Gary ficou nervoso por conta da situação e por isso resolveu acender um cigarro. Meu Deus do céu! O fogo da bituca acabou pegando no combustível que estava em seu corpo e o resto você já deve imaginar. O incidente chamou a atenção pela estranheza. O amigo do homem disse que era mecânico e que tinha usado a gasolina para limpar as mãos cheias de graxa, mas não imaginou que o colega daria uma golada e mexeria com fogo logo em seguida. Apesar de ter sido socorrido e levado a um hospital, Gary não resistiu às queimaduras graves. Hoje já faz alguns anos que ele parou de fumar. Muitas vezes uma idiotice em um ponto turístico pode te levar para o caixão. Foi justamente o que aconteceu com o australiano Bradley Streeter, que estava com alguns amigos quando tiveram a ideia de visitar o vulcão Cave Garden Sinkhole. Ele está desativado e com cercas de segurança ao entorno da cratera para a proteção dos turistas, sendo considerado um local seguro, já que estava há anos sem nenhum tipo de acidente. Porém, os amigos do jovem de 20 anos o desafiaram a plantar bananeira na barreira de proteção, e isso ali perto da meia-noite. Bradley topou, mas se desequilibrou e caiu de uma altura que ultrapassa os 30 metros, na completa escuridão. Os amigos não tinham nem como ver onde ele estava e chamaram o resgate, que só localizou o corpo já sem vida às 3 da manhã. Em 1998, Matthew Rubal se tornou um dos burros mais conhecidos da Califórnia. Isso porque ele resolveu descer a montanha Mamute às 3 da manhã, mas como não tinha nada para usar de trenó, pegou uma das proteções alcochoadas que envolvem os postes do local. Essas proteções estão nos postes justamente para evitar que esquiadores batam no concreto seco. E adivinha o que aconteceu com ele? Exatamente isso. O maluco foi a toda velocidade e acabou se chocando justamente contra o poste que ele próprio havia removido a proteção, perdendo a vida ali mesmo na hora. Esse é o tal do mula. Amigo, acho que essas almofadas são colocadas lá por um motivo. Um grupo de amigos holandeses tinha um jeito peculiar de se divertir. Eles engoliam peixes dourados pequenos. Como é que é? Parece estranho, mas nunca tinha dado errado. Até que em um determinado dia, um deles tentou engolir outra espécie sem nem saber qual era, mas o peixinho resolveu se vingar. Apesar de ter apenas entre 5 e 8 centímetros, o animal da espécie Corodoras possui vários mecanismos de defesa, incluindo a habilidade de deixar os seus esporões eretos e lançar toxinas para espantar predadores. Como estava dentro do organismo do homem de 28 anos, o veneno começou a fazer efeito. Foram horas passando mal e vomitando, até que ele finalmente resolveu procurar ajuda ali no hospital. Chegando lá, foi identificado que um esporão estava preso na garganta do cara e o peixe em si já se encontrava no esôfago. Uma cirurgia de emergência precisou ser feita, além de uma desintoxicação por conta do veneno. Eu sei que esse vídeo é sobre pessoas que faleceram, mas ele ficou tão perto da morte no bico do urubu que eu resolvi colocar aqui. O mais engraçado é que esse peixe filha da mãe foi parar em uma exposição em um museu. Um dos whiskies mais famosos do mundo é o Jack Daniels, e ele leva esse nome justamente por conta do seu criador, Jack Newton Daniel. Ele fundou a destilaria em 1856. E por conta de um processo inovador criado por ele, a bebida se tornou um sucesso comercial nas décadas seguintes. Porém, em 1905, o Mr. Jack, como era conhecido, chegou no seu escritório e tentou abrir o cofre que havia no local, mas não se lembrava da combinação. Nervoso e provavelmente embriagado por conta do uísque que ele havia criado, o empresário resolveu dar uma bicuda no cofre de aço puro, mas acabou quebrando seu dedo.
Dias depois, aquele machucado evoluiu para uma gangrena e foi justamente isso que tirou sua vida. Eu imaginava que o criador do Jack Daniels teria falecido, sei lá, mano, de cirrose. Porém, a causa do seu falecimento conseguiu ser ainda mais idiota. O vencedor do Prêmio Darwin de 2022 foi um italiano de 46 anos que quis invadir um supermercado na noite de Páscoa. Ele conseguiu entrar pelos fundos do local, mas no meio do roubo decidiu parar e tomar um gole de água, mas ao puxar uma garrafa, a pilha inteira de pacotes de H2O caíram sobre ele, e assim o malandro ficou soterrado por horas. Meu Deus. No dia seguinte, os funcionários chegaram para trabalhar e deram de cara com uma bagunça no depósito, e quando foram arrumar os engradados, viram que havia um corpo debaixo das garrafas PET. A polícia foi chamada na hora, mas quando chegaram, já constataram que o homem estava sem vida e com a ajuda da câmera conseguiram entender como tudo aquilo havia acontecido, constatando uma burrice dupla: invadir um mercado sozinho à noite e pegar uma garrafa d'água de maneira fatal. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!